Paz e graça, irmãos. Mais uma vez, estamos juntos nessa jornada de estudos da Palavra de Deus, adoração ao Altíssimo, prestarmos um culto de glorificação ao Todo-Poderoso Deus. E é com satisfação que estamos mais uma vez aqui para compartilharmos juntos a Palavra do nosso Deus, momento em que nós estamos juntos em casa, mas sempre juntos do nosso Deus, buscando ao Senhor em oração, através da Palavra de Deus, nos alimentando dessa Palavra, buscando sempre estar próximos ao nosso Deus, que é o importante que nós sempre estejamos juntos ao Senhor. O Senhor nos diz isso, Achegai-vos, pois, ao nosso Deus, e isso é que nós estamos fazendo, nos achegando a Deus através da Sua Palavra, através da oração, e estarmos sempre unidos nesse propósito. Eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês a palavra do nosso Deus e mais um estudo, um breve estudo dessa palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e lesse, acompanhasse a leitura da palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, e você acompanha a leitura da palavra do versículo 33 até o versículo 36. Nos diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Palavra do apóstolo Paulo para a nossa alimentação espiritual de hoje. Sabemos que os acontecimentos, aquilo que tem ocorrido no mundo, não é particularmente somente o nosso país, mas o mundo todo passa por esse período difícil de dúvidas a respeito da economia, a respeito da pandemia, quando acaba, se prolonga, se é curto. Dúvidas pairam nas nossas mentes e muitas pessoas ficam atribuladas, outros ficam tristes, mas uma coisa nós temos que ter certeza. Eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece no mundo, Deus está ciente. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, e isso conforta o nosso coração. O texto que eu li, que eu quero compartilhar com você, tem sobre o tema Deus, Ele é inexplicável. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no final do capítulo 11, ele está simplesmente dizendo da grandeza e da majestade de Deus. E ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Em uma forma lírica, poética, Paulo fala isso para dizer quão grande é o nosso Deus. Pense em todas as riquezas do mundo, ou pense na maior riqueza do mundo. Paulo está dizendo simplesmente que de todas essas riquezas, sabedoria e o conhecimento de Deus é bem mais profundo do que isso, do que toda a riqueza que existe. Ele diz também assim que a soberania de Deus, dos seus atributos, vão além do nosso conhecimento. Não conseguimos medir essa mente de Deus. Paulo descreve que Deus não tem como medir a sua grandeza, é insondável. Com isso, irmãos, nós queremos compartilhar com você 3 lições desse texto, destes versículos que nós lemos aqui. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com você
é exatamente isso. Deus é inexplicável. Por que Deus é inexplicável? Tem um hino lindo que eu gosto muito quando fala assim: ninguém explica Deus. Porque aquilo é realidade. Se nós formos explicar Deus, não teríamos palavras para fazer isso. E Deus não dá para nós vermos. Não tem como nós falarmos como é Deus. A palavra de Deus fala assim que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É pela fé. O justo vive pela fé. É pela fé que nós cremos nesse Deus. Porque Deus não é palpável, mas nós podemos sentir. Sentir a sua presença, sentir a sua grandeza, sentir Deus agindo, Deus falando. E isso é maravilhoso e Paulo descreve isso nesse texto. Deus tem a sua soberania tão grande, os seus atributos que vão além do nosso conhecimento. Ele diz assim que Deus é justo, né? E se Deus é justo, isso é insondável, né? Os juízos são insondáveis. O juízo de Deus está ligado à sua justiça e Ele é justo. E nós não podemos sondar a sua justiça. Outra coisa que ele vai dizer também é que os seus caminhos são inescrutáveis. O que é algo inescrutável? Algo sem medida, não dá para medir, não dá para explicar, não dá para investigar. Estes são os caminhos de Deus. O Salmo de número 18, versículo 30, fala assim: o caminho de Deus é perfeito. E se o caminho de Deus é perfeito, é por isso que não tem como ser inescrutável. Jesus ele diz assim: eu sou o caminho. João 14, versículo 6, eu sou o caminho. Por isso que o caminho de Deus ele é perfeito. Jesus é o caminho. Também da mesma forma, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, o escritor ele diz assim que ao parecer do homem, o caminho parece ser reto. Porque quando o homem olha para si, que ele quer tomar sua decisão, andar por si mesmo, parece ser reto o seu caminho, mas o final é caminho de morte. Mas o caminho de Deus não, ele é perfeito. Então nós vimos aqui que ele está dizendo que o homem depende de Deus, porque só Deus pode fazer o homem caminhar em passos retos, em passos que o levam à vida e não à morte. A segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você também é dizendo que Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Assim como Deus é inexplicável, mas ele também é provedor. Você pode não explicar, mas você sente Deus. Você recebe de Deus. Você consegue caminhar sendo orientado por Deus. Deus não nos abandona. Deus permanece ao nosso lado. E isso faz com que nós tenhamos confiança nesse Deus maravilhoso. O versículo 34 diz assim: ninguém conhece a mente do nosso Senhor. Né? Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim que os caminhos de Deus, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E isso nos faz saber que tem alguém bem maior, bem melhor, bem maior do que cada um de nós. Aquele que está pronto a nos abençoar, aquele que está pronto a nos ajudar, aquele que está pronto a fazer com que nós andemos, caminhemos de cabeça erguida, retos, de forma que nós não venhamos a cair no nosso próprio erro, no nosso próprio pensamento, muitas vezes errado. E a segunda lição que nos fala que Deus é o provedor de todas as coisas, versículo 35 diz: quem deu algo a Deus? Né? Versículo 35 nos fala assim: quem, pois, deu a ele primeiro para que lhe venha a ser restituído? Quero dizer para você que ninguém pode dar algo a Deus. Ninguém tem como dar algo para Deus esperando a restituição. Deus não é um Deus de barganha. Com isso, Paulo nos ensina assim: olha, você não tem como cobrar de Deus alguma coisa. Primeiro, porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo diz isso várias vezes, ele fala assim: não há um justo, nem sequer um. Então nós não podemos dar nada a Deus, porque todos nós somos pecadores. E sendo pecadores, dependemos completamente de Deus. Então não podemos, irmãos,
é estar tentando fazer alguma coisa para tentar fazer com que Deus nos dê alguma coisa em troca. É preciso que nós nos enxerguemos e vimos que nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes. E isso Paulo afirma: ninguém deu a Deus para que venha a ser restituído. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Porque se nós somos pecadores, somos devedores. E como devedores, que obrigação tem Deus de abençoar? Sabe por que Deus nos abençoa? Por sua misericórdia. Porque Ele estende as suas mãos, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E isso mostra que Deus olha para nós e nos abençoa não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque Ele estendeu as suas mãos de misericórdia e tem nos abençoado. Deus provê. Deus é aquele que olha para nós, vê a nossa carência, não temos condições nenhuma, e Ele vai prover para nossas vidas tudo que nós precisamos. É por isso que nas nossas orações, muitas vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, porque Ele olha para o nosso coração, Ele olha para cada um de nós e vê a nossa necessidade. Não tente barganhar com Deus, simplesmente o adore, o busque e Ele vai prover, vai fazer com que você ande, caminhe e nada falte para você. A palavra do nosso Deus, também ela nos diz assim que Deus não só é o nosso sustentador, Ele é aquele que está pronto a nos assistir nas nossas fraquezas. Não tem como nós, irmãos, dizermos que nós somos altamente prontos a fazer aquilo que nós determinamos. Eu faço, eu determino, eu mesmo vou prover. Não, Deus olha para nós e Ele simplesmente nos segura pelas mãos e nos faz com que nós enxerguemos que existe Deus. Ele abre os nossos olhos e faz com que nós olhemos para Ele e entendamos que nós somos carentes, necessitados dessa presença viva de Deus. Deus provedor, Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado, Deus tem mantido você de pé. É motivo de você glorificar a Deus por causa disso. A terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com você desse texto é que toda honra e glória ela deve ser dada ao Senhor. No versículo de número 36, Paulo então vai descrever então no final desse seu poema, desse cântico, ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ele está demonstrando a vontade soberana de Deus. Por que dele? Porque ele fez todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano. Ele é o excelso Deus. Então Paulo fala assim: por que dele? Porque só ele fez. Porque só ele faz. Porque só ele cria. Porque só ele determina. Porque o poder está nas suas mãos. Segunda coisa, ele fala assim: por meio dele é a ação soberana. Se no primeiro, quando ele fala porque dele é a vontade soberana, quando ele fala por meio dele é a ação soberana de Deus. Para ele, todas as coisas foram feitas por ele. Nós somos obras das suas mãos. Para ele, por meio dele e para ele é a terceira coisa. A terceira, quando ele fala para ele, diz glória soberana de Deus. Então são três coisas desse versículo 36. Ele fala sobre a vontade soberana de Deus, a ação soberana de Deus e a glória soberana de Deus. Então ele diz, para ele todas as coisas devem ser para a sua glória. Ele finaliza esse versículo dizendo exatamente isso. Porque ele fala assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
como tem sido a sua vida em relação à gratidão a Deus? Você tem agradecido a Deus por sua vida, por você ter sobrevivido, estar sobrevivendo a esse momento tão difícil, a essa pandemia, a essas incertezas? Você tem glorificado a Deus, mesmo sabendo que diante de tudo isso você tem estado bem, a sua saúde tem estado bem, a sua família tem estado bem, e ainda que talvez alguém venha adoecer, eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E o apóstolo Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 18, diz assim: regozijai-vos sempre, estejais sempre felizes, orai sem cessar. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graça, não murmure, não reclame, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque Ele é o sustentador da sua vida. Ele é quem sustenta a sua alma, é Ele quem provê todas as coisas para a sua vida, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem te sustenta, seja materialmente, seja espiritualmente, o sustento vem do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, que vocês possam a cada dia ajoelhar-se diante do Senhor, do Todo-Poderoso, soberano Deus, e dizer: Deus, obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor está comigo, e eu tenho certeza que o Senhor estará comigo todos os dias, porque é a promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus, porque nós temos a obrigação, sim, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Feche seus olhos, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que é um momento difícil, são momentos de dúvidas, mas ao mesmo tempo temos a convicção de que o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos amparado, tem estado conosco todos os dias. Sabemos, ó Deus, que é uma pandemia que tem pegado pessoas amadas, entes, às vezes queridos da família, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós queremos dizer aqui que nós amamos ao Senhor e sabemos que tudo que possa vir a acontecer é para a honra e glória do nome do Senhor, é para o nosso próprio bem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.